Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Chuvá Total. Hoje é terça-feira, e terça-feira você já sabe, nós temos esse programa tão especial, Momento do Hebraico, e estamos na segunda temporada, tá bom? E estamos estudando na segunda temporada as Meshalim, as parábolas de Yeshua, que são maravilhosas. Além de você aprender o Ivrit, o hebraico, além de você aprender palavras novas, além de você aprender a ler e verificar o contexto histórico de todas essas parábolas, você ainda, de bônus, você é abençoado com tantos ensinamentos maravilhosos que essas parábolas nos trazem. Então, se vocês estão preparados, ou seja, se já abriram o coração, se já estão aí sentados, já prontos para estudar um pouco dessa língua maravilhosa, nós vamos para a parábola número 10, a 10ª parábola de Yeshua. Eu estava até conversando esses dias com a Raquel que maravilhosamente redigiu este lindo, maravilhoso material sobre o Shabat, esse livro, o Shabat, que nós temos já divulgado para vocês. Nós estamos já aprontando a terceira edição, tá? Já saíram duas, tá? Uma nova remessa agora, que já está chegando, já foi impressa, já está chegando, porque foram muitos pedidos dos irmãos para nós enviarmos, tá? Tá a caminho, tá chegando aqui para mim, para eu poder enviar para os irmãos. E nós já estamos trabalhando na terceira edição, porque o nosso querido Renato de Prínzio, o menino Renato de Prínzio, ele fez uma revisão, né? Ficou muito bom, muito boa, ótima, excelente a revisão do Renato de Prínzio, que corrigiu alguns erros de digitação, como também erros de pronúncia nossa, algumas repetições que ele tirou, porque na verdade o livro é uma transcrição do vídeo da série de estudos Shabat, Ontem, Hoje e Eternamente. Além disso, nós estamos incluindo na terceira edição a nossa sugestão de Sidur. Logo, gente, logo vai estar disponível em PDF para vocês esse livro, já a terceira edição dele, como eu estou falando, já com o Sidur. Então todos vão ter acesso gratuitamente no canal, tá? No grupo do Telegram. Aqui é o grupo do Telegram, aqui, tá? Então não se preocupe, você que não tem condições de adquirir o livro, não se preocupe. Você vai ter em PDF um e-book feito, idealizado pela própria querida Raquel. E a Raquel, realmente, vou dizer, viu? Raquel Castro. Um beijo para você, minha amiga. Que o Eterno te abençoe, toda a sua casa, toda a sua família. Ela realmente, um trabalho excepcional. E ela fez também um e-book, né, em PDF para você, com tudo, com a capa, tudo, até o Sidur vai ter também. E aí você vai poder ter sem custo algum, porque nós não cobramos nada. O livro, a gente cobra apenas, olha só, apenas a impressão, uma impressão de qualidade, uma capa de qualidade, ele vem todo plastificado, e o envio pelo correio, né, gente? Isso custa, e aí se a gente pudesse, a gente bancava de todo mundo. Mas quem quiser, já o da terceira edição também, já pode fazer o pedido, tá? Porque a gente só faz o pedido lá na editora quando tem pedido dos irmãos. A gente não vai ficar comprando esses livros se não tem ninguém que queira. Então, à medida que vocês forem pedindo, a gente vai, a depender da quantidade de pedidos, a gente vai solicitando e vai imprimindo mais, tá bom?
Então, se você deseja o livro impresso, você pode solicitar através do e-mail, esse e-mail aqui, ó. Pronto. Esse e-mail aqui, ó, techuvatotal@gmail.com. Você já coloca o seu endereço com CEP, nome completo, endereço com CEP, certo? Que a gente envia para você. O valor é R$50, o custo super barato, né? Um livro de 366 páginas, um livro maravilhoso, um manual para você, porque você não vai aprender somente sobre o Shabat, você vai aprender também o hebraico, o ivrit, porque aqui no livro nós temos textos em hebraico da Torá, dos profetas, dos escritos nazarenos, olha só, com tradução, com transliteração. Isso vai ajudar muito você a aprender o hebraico através dos textos bíblicos, como fazemos aqui no programa, tá bom? Então o Pix da Techuvá Total é esse aqui, o e-mail, techuvatotal@gmail.com, tá bom? Então se você tem interesse, você já pode fazer o Pix, enviar o e-mail, e aí quando tivermos as remessas, nós já vamos enviando para vocês, vocês vão receber na casa de vocês, tá bom? Não esqueçam sempre, não esqueçam de colocar o endereço completo com CEP, não esqueçam disso, o CEP é muito importante, tá bom? Muito bem, mas e quem não tiver condição de comprar, adquirir o livro, não se preocupe, não fique triste, nós vamos disponibilizar para vocês inteiramente grátis no grupo do Telegram. Todo o livro, a mesma coisa que está impresso aqui vai estar também lá no grupo, tá certo? Então vamos lá. Vamos para a 10ª parábola de Yeshua, vamos lá? Para o Hashem? 10ª parábola de Yeshua. Qual será essa parábola? Bom, nós estamos vendo aqui um homem que estava acorrentado e levanta as mãos em sinal de liberdade, comemorando a sua liberdade, né? A corrente que o prendia está solta. Essa parábola é muito especial, porque essa parábola trata do perdão. Essa parábola trata do perdão, de perdoar, o perdão, a importância do perdão e como funciona o perdão no reino do eterno. Isso é muito importante, porque um item que o ser humano mais se preocupa na sua vida é o perdão. Mas preste bem atenção, não o perdão de forma plena e completa, mas o perdão para si. Nós, seres humanos, o que mais nós nos preocupamos é em sermos perdoados. Se fizer uma pesquisa, vocês vão constatar isso. O que mais o ser humano se preocupa é com ser perdoado. Quando se fala de perdão, o que mais preocupa o ser humano não é perdoar os outros, e sim ser perdoado, porque nós, seres humanos, nós temos isso de pensar muito mais em nós do que nos outros. Em primeiro lugar vem a nós mesmos. O problema, e não há nada errado com isso, porque realmente você tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar o seu bem-estar, você tem que se amar, você tem que cuidar de si mesmo, né? Você não pode querer cuidar dos outros e esquecer de si. Você primeiro tem que cuidar de si para depois cuidar dos outros. Isso é correto, é certo isso. Isso é certo. Nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, nós temos que amar a nós mesmos. Temos que nos amar. Temos que cuidar de nós, né? Nós temos que se preocupar conosco. Nós não podemos morrer de fome dando todo o alimento para quem está necessitado. Primeiro temos que nos alimentar e depois alimentar os outros.
Isso é o mais correto da vida. Se você não estiver bem, você não vai ajudar o outro. Você só pode ajudar o outro se primeiro você se ajudar. Se você não tem para si, você não tem como ajudar o outro. Você não pode tirar de si, da sua família, para dar para os outros. Isso isso é Torá. Isso é Torá. A Torá diz que você só pode, por exemplo, separar a 10ª parte da sua colheita. Se você tiver colheita, porque se você não tiver colheita, você vai separar a 10ª parte de quê? Se você tem apenas o que comer, como é que você vai separar a 10ª parte disso? Não, não tem como separar. Só se você tiver colheita. Só se você produzir além do que você come. Isso é Torá. É Torá. Okay. Isso não é só na Torá. Vocês vão ver, por exemplo, se vocês que já viajaram de avião e tiveram curiosidade de ouvir as instruções antes da decolagem. Vocês já pararam para ouvir as instruções? Ou ler o cartão que está... aqueles cartões que são tão deprimentes, né? Porque em caso... Alô! Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Se você estiver com a criança, primeiro pegue uma máscara e coloque em si mesmo, para depois colocar na criança. É o que diz o Código de Segurança de Aviação. Primeiro em si mesmo, para depois nos outros. Porque se você não colocar em si mesmo, você vai perder o sentido, você não vai conseguir ajudar a criança. Primeiro em si, depois nos outros. Isso é normal, gente. Mas o problema de nós, seres humanos, é que nós só focamos em nós mesmos. Então, não há problema em pensarmos em adquirirmos o perdão do Eterno. Não há problema em pensarmos, em buscarmos esse perdão. Mas precisamos nos lembrar que precisamos perdoar o próximo. E nesse caso do perdão, existe uma máxima no reino do Eterno, que o perdão só vem sobre nós quando, em primeiro lugar, liberamos de nós o perdão. Então, liberamos de nós o perdão para o próximo, para que o perdão do Eterno venha sobre nós. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Yeshua, ele nos ensina isso em muitos momentos, especialmente na maravilhosa oração que ele ensinou. Ele, como um bom parush, como um bom fariseu, isso é praxe entre os fariseus da época dele, que ensinavam o povo a orar. Não é uma oração que você deve copiar a oração e repeti-la. Também não há problema nenhum se você repetir, até porque ela é belíssima. Mas, na verdade, uma oração, quando se ensina uma oração nos tempos antigos, se ensina um formato, se ensina um modelo, tá? Um modelo para você se basear. E nesse modelo, nesse formato, é uma forma de você desejar aquilo que... Você aprende a desejar aquilo que você está pedindo. Porque a oração nada mais é do que o desejo do ser humano. A oração é o desejo do nosso coração. Tem que ser. Senão não é uma oração válida. Não se pode falar uma coisa que não se deseja no coração. Tá? Você não pode pedir perdão, por exemplo, numa oração, se você não deseja ser perdoado. Como também numa oração, você não pode dizer que perdoa alguém se na verdade você não perdoa. Essa oração será invalidada, será falsa, não chegará ao Eterno como um cheiro suave, um cheiro agradável. Por quê? Porque não é a intenção do coração do ser humano. A oração é um desejo. A oração é um desejo. Palal é a raiz da palavra tefilá. Tefilá, a raiz é palal, palal, plantar, é o desejo.
Essa é a oração. Que? E nessa oração, linda oração, que Yeshua ensinou, esse modelo, ele deixa de forma explícita que nós devemos ter o desejo de buscar o perdão do Eterno da mesma forma que nós liberamos o perdão para o próximo. Nós devemos desejar isso. Ele ensina o modelo da oração. E diz, desejem perdoar o próximo e buscar o perdão do Eterno. Eterno, me perdoa, perdoa as minhas falhas, as minhas ofensas, os meus pecados, da mesma forma que eu perdoei o meu próximo. E ele deixa de forma bem enfática que se nós não perdoarmos os pecados, as transgressões, as ofensas do próximo, o Eterno não nos perdoará. Bom, então, tem um pano de fundo para vocês e quero começar lendo o texto que deu origem a essa parábola. Porque Shimon Kefa, chegou para Yeshua e disse para Yeshua, mestre, nós devemos perdoar o próximo 7 vezes no dia? Não sei de onde Shimon tirou isso. Os textos anteriores não falam sobre isso. Mas isso deve ter sido objeto de algum ensinamento ou alguma coisa que Yeshua falou sobre perdão e Shimon ouviu e não entendeu bem. E ele entendeu o seguinte, que num dia você deve perdoar o ser humano 7 vezes, até 7 vezes no dia. E ele diz isso a Yeshua. Será que foi isso mesmo que tu me disseste? E Yeshua vai responder para ele. Capítulo 18 de Matitiyahu, verso 22. Vayomer Elav, e disse para ele, Yeshua disse para ele, para Shimon Kefa, conhecido como Pedro, Lo amarti, amar em hebraico quer dizer falar, não amar, porque amar é ahavá, amor é ahavá em hebraico, ahavá, amor. Amar quer dizer, falar. Tem uma porção que diz emor, é a mesma palavra, fale, só que flexionada. Amarti, lo amarti, não falei, não disse, lechá, para você, ad, sheva, para mim. Eu não disse para você até 7 vezes. Eu não disse para você até 7 vezes. Você entendeu mal. Que im ad shivim vasheva. E sim, ou mas, sem ir, ad até shivim vasheva. Até 70 vezes 7. Você pode traduzir também como 77, porque Shivim Vasheva. Mas normalmente, quando é 77, não é Shivim Vasheva, é Shivim Vesheva. Vesheva. Tem aqui um Sheva aqui, ó. Sheva também é o mesmo nome, né? Esses 2 pontinhos aqui, ó. Tá? Eu não falei 7 vezes, e sim 70 vezes 7. O que é que Yeshua está querendo dizer com isso? Bom, Shimon entendeu, até porque qualquer pessoa da época que conheça o ivrit, o hebraico, que conheça a história do povo de Israel, entenderia o que Yeshua está falando. Claramente, de forma muito inteligente, de forma muito sábia, ele responde a Shimon, utilizando o texto bíblico. Texto bíblico? É, texto bíblico. Vou explicar para vocês rapidamente. E depois, para deixar esse ensinamento ainda mais fixo, esse ensinamento tão importante sobre perdão,
ele traz uma parábola fantástica, fenomenal sobre perdão. Primeiro eu vou explicar a vocês a questão dos 70 vezes 7. É muito simples, gente. É só vocês se lembrarem que houve um grave problema quando o povo de Israel tomou posse da terra. Quando o povo de Israel tomou posse da terra, após atravessarem o Iardém, o Jordão, com Yehoshua, e começarem a tomar posse da terra de Israel, vocês se lembram que havia um mandamento que o Eterno deu para Moshe. Inclusive, tem uma porção que trata exatamente disso. Trata do Yovel e trata da Shemitah. E olha só como o Ivrit é importante nas parábolas de Yeshua. Eu vou provar para vocês que Yeshua está falando sobre a Shemitah. Por duas razões. Primeiro, pelos números que ele coloca. E segundo, pela própria palavra que ele utilizará nessa parábola. Isso só dá para ver no hebraico. Não em outra língua. Porque ele ensinou em hebraico, em Ivrit. Porque é a língua do Tanar. Se ele ensinou o tempo inteiro o Tanar, ele não poderia ensinar em outra língua que não fosse a língua do Tanar, que não é uma outra língua que não seja a própria língua dos Ivrim, dos hebreus. E todos eles eram Ivrim, hebreus. Ele ensinou para o povo hebreu. A questão de judeu é a tribo de Yehudá, só isso. Eles são de fato hebreus. Hebreus, Ivrim. E os hebreus sempre falaram o Ivrit, o hebraico. Quando o povo esteve um período em Babel, na Babilônia, eles aprimoraram muito o aramite, o aramaico, que se falava muito em Babel. A região de Babel, a região de Haram, se falava o aramite. Os filhos de Israel, eles nasceram em Haram. Porém, Yaakov não. Yaakov nasceu em Canaã. Yaakov conviveu com seu pai Yitzhak por pelo menos 45 anos. E com seu avô, Abraham Avinu, por pelo menos uns 15 anos. Eles sempre falaram o Ivrit, o hebraico. A língua de Shem. A língua de Ever. Ivrit, hebraico. A língua de Ever. Sempre falaram. Mas no dia a dia, eles aprenderam palavras que no hebraico não eram utilizadas. Palavras do dia a dia. No comércio, no dia a dia. Mas, no que se refere à Escritura Sagrada, tudo é Ivrit, com raras exceções do livro de Daniel, uma parte do livro de Daniel. O resto é tudo Ivrit, hebraico. Então, quando se trata de ensinar a Escritura, se ensina em hebraico e não em aramaico. Eles falavam algumas palavras no dia a dia em aramite. Sim. Eles conheciam o aramaico no dia a dia, conheciam um aramaico bem diferente do aramaico de Haran, um aramaico mais regionalizado, com alguns verbetes da região. Porém, tanto a escrita quanto o ensino do Ivrit
o ensino da escritura sempre foi em ivrit, em hebraico. Eu vou mostrar para vocês mais uma prova sobre isso nessa parábola de Yeshua. Todas as parábolas de Yeshua verificamos que se encaixam perfeitamente no hebraico. Apenas no hebraico, ivrit. Apenas no hebraico. Era a língua que Yeshua se comunicava, era a língua que Yeshua falava. Perceba, por exemplo, que o próprio Shaul, o próprio Paulo, ele diz claramente que uma voz falou para ele, Daber Elai, falou para mim, Be-Ivrit, em hebraico. Yeshua falou para ele em hebraico, em ivrit. Então, a questão dos 70 vezes 7, vocês se lembram? O povo tomou posse da terra e tinha um mandamento sobre a Shemitah, que a cada 7 anos a terra deveria descansar. Porém, o povo de Israel, quando tomou posse, teve os primeiros 7 anos e não observaram a Shemitah. Estamos começando agora, estamos chegando aqui agora na terra. Depois a gente vê se a Shemitah, depois deixa descansar a terra. Vamos tirar o atrasado, alô. E aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7, foi 8, foi 9. Qual foi o limite que o Eterno permitiu? Qual foi o limite que o Eterno permitiu? Alô, hein? 70! 70! E pela boca do profeta Irmeiahu, Jeremias, ele disse claramente: assim diz o Eterno, vocês transgrediram o mandamento da Shemitah e não observaram o descanso da terra, o Shabat da terra, a Shemitah, que em hebraico significa remissão. Remissão, Shemitah, remissão. Portanto, vocês passaram 70 anos no cativeiro babilônico, até que se cumpram os 70 anos de descanso da terra que vocês roubaram da terra. Então, qual foi o limite que o Eterno deu de perdão para o povo? 70 vezes 7. 490 anos. 70 vezes 7. Foram 490 anos. Entenderam agora por que 70 vezes 7? É uma referência ao... Tudo na vida tem limite. Tudo tem limite. As pessoas têm chances, têm oportunidades e vão jogando fora. O limite do Eterno com o povo de Israel foi esse. 70... Foram 70 Shemitot que acontecem a cada 7 anos. 70 vezes 7. Ok? Entenderam? Isso fez Shimon pensar bastante, não fez? Ok? Baruch Hashem? Para mais detalhes, vocês procuram aí no canal sobre a Shemitah, vocês vão entender as porções que falam sobre Shemitah. Se eu não estou enganado, no livro de Vaikra, Levítico. É Levítico, Vaikra. Capítulo 25, por aí. Vamos lá. Vamos para a parábola agora. Logo após ele ter dito 70 vezes 7, traz a parábola que está em Matitiahu e é uma parábola belíssima. Capítulo 18, verso 23. Vamos lá lendo palavra por palavra, explicando para vocês. Lachem, portanto, Damta é semelhante Malchut Hashamayim, o reino dos céus. Olha como é o reino dos céus semelhante, ou seja, o reino do Eterno, como funciona o reino do Eterno no que se refere ao perdão. Vamos lá. Lemelech, ao rei, a um rei, Asher, que Bikesh, que buscou, Heshbon. Heshbon é conta. Grava essa palavra. Heshbon. 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 Conta. Até os dias de hoje. No 2023. Se você for a Israel e você disser,
Você está num restaurante, numa lanchonete, e você diz Heshbon. Só isso. A pessoa já sabe o que é, te dá a conta para você pagar. Só que você é educado, você vai dizer Heshbon bevakashá. A conta, por favor. Até hoje, uma palavra dos tempos bíblicos, que se usa até hoje. Heshbon. Heshbon min avadav. Buscou a conta dos seus servos. Então ele chamou, tá na hora de acertar as contas, tá na hora de ver quem é que tá me devendo, tá na hora de ver quem é que... Alô, eu preciso receber as minhas contas, normal, tem que fazer isso. Chamou para somar tudo, muita gente devendo a ele, e o rei chama para fazer a conta. Veca Asher, e quando Rechel começou Lechashev, por fazer a conta, contar, a mesma coisa. Hashev é a raiz de Heshbon, a conta. E quando começou a contar, quando começou a somar, quando começou a fazer a conta, Vaiaviu, trouxeram Elav para ele, Ish Asher, um homem que Nachá, um homem que devia, que tinha um débito. Essa palavra também pode ser usada para empréstimo. Mas aqui não é o contexto, não é bem de empréstimo, o contexto é de dívida mesmo, uma dívida. O contexto é de dívida. Pode ter sido uma dívida por empréstimo, mas fica claro no contexto que trata-se realmente de dívida. Pode ter pego uma parte, comprado alguma coisa. Bom, não temos certeza, é uma parábola. E fica claro ser uma parábola pelo tamanho dessa dívida. Uma dívida incalculável não. Impagável, eu diria. Preste bem atenção. Asher Nachabo, que devia para ele Aseret, 10. Muito bem interessante o número que Yeshua utiliza, porque ele utiliza o mesmo termo que se dá para Aseret Adevarim, para as 10 palavras, os 10 mandamentos conhecidos, né? Mas não é só Aseret, é Aseret Alafim. Elef em hebraico é 1000. Elef, 1000. Alafim, milhares. Então, se não falar número nenhum, é 2 milhares. Essa é os tradutores tradicionais utilizam essa fórmula. Quando está no plural e não identifica o número, sempre nós vamos dobrar, né? O dobro. Então, 2.000. Mas aqui Yeshua fala o número. Aseret, vem de Eser, que é 10. 10.000. Olha a dívida dele, 10.000, calma, alô, 10.000 Kikar Kesef, 10.000 Kikar é talento, o talento romano é 32, tem que ser o romano porque eles estavam vivendo sob o domínio dos romanos, e Kikar é exatamente uma forma uma forma de medida dos romanos. Existem vários tipos de talentos. Existe o egípcio, existe o grego e existe o romano. Então, se eles estão vivendo no período dos romanos, a gente tem que usar exatamente o talento de medida dos romanos, a forma dos romanos, que cai dos romanos. E o dos romanos é um talento, um talento é igual a 32,3 quilos de prata. Mas esse cidadão, ele devia simplesmente, 10.000 talentos. Você vai dizer, isso é uma loucura. Realmente é.
Isso é uma parábola, pessoal. Lembrou que é uma parábola? E lembrou que eu disse na primeira parábola que parábola existem coisas estranhas que são fora da realidade. Vocês se lembram disso? Pronto, se lembram, então. Vamos começar a distribuir zero aqui por esse número, hein? Olha a dívida deste homem. Gente, é impagável. Porque quem é que vai ter 10 mil talentos romanos para pagar? Quem é que vai ter 323 toneladas de prata? 323, se você somar, dá 8 a raiz. 8. Parou, Hashem. 8. Olha só. 32 vezes 10 mil, hein? Vou cortar um zero aqui, cortar essa vírgula aqui, fica 323. Aí ficou 1000. Aí você pega esses 3 zeros aqui, ó, e coloca aqui, ó. 0, 0, 0. 323 mil. É fácil a matemática. Eu tô aprendendo com o menino Renato de Prínzio. 323 mil quilos de prata. Uma dívida impagável. Quem teria condições de pagar? É óbvio que os Talmidim, ou o próprio Shimon que estava ouvindo, quando Yeshua fala isso, ele se acaba na risada. Eu já posso imaginar, gente. E o próprio Yeshua também, com bom humor, falando Aseret alafim kikar kesef. Alô? Aseret alafim. Lo aseret kikar kesef. Não 10 talentos de prata. Aval, mas aseret alafim kikar kesef. Aseret alafim. Aseret alafim. Impossível. Impossível. Primeiro, alguém dever isso tudo. E segundo, pior ainda, alguém poder pagar isso tudo. Se somasse todos os habitantes de Israel daquele período, não teriam condições de arrecadar essa quantidade de prata, gente. Impossível. Mas é uma parábola. E Yeshua está querendo mostrar, lembre-se, o exagero em relação ao perdão. 70 vezes 7. Isso é um exagero, porque isso é num dia. O Eterno deu esse perdão ao povo de Israel por 490 anos. Mas Yeshua falou isso num dia. Para mostrar que quando se trata de perdão, nós não podemos economizar em relação a perdão. Perdão é perdão. Não podemos guardar rancor no coração. Porque se nós não perdoarmos o próximo, o Eterno não nos perdoará nossas ofensas. É um exagero, né? Mas ele vai trazer uma parábola fantástica, que só Yeshua mesmo para trazer uma parábola dessa, né? É incrível, gente. Eu sinto o cheiro dele nessa parábola. Eu estou sentindo o cheiro dele agora aqui. Eu posso imaginar ele falando, a entonação. Eu imagino a empolgação dele em falar essa parábola. Porque se há uma coisa que Yeshua gostava muito de ensinar, era sobre perdão. Porque ele ensina isso diversas vezes. Várias vezes. Inclusive na oração, como eu falei no começo. Então vamos lá. Capítulo 18 de Matitiyahu, verso 25. Velo hayá, e não havia beiador na sua mão. É claro que não tinha como ter na mão dele essa quantidade. Mas o texto quer dizer, em ivrit, em hebraico, que ele não tinha posse dessa quantidade. Le shalem, para pagar. Shalem, em hebraico, significa pleno. Pagar plenamente. É dessa mesma palavra que vem shalom. Pagar plenamente. Sem deixar, sem dever um centavo.
Não é pagar 10%, 5%, a metade, 70%, plenamente. Bom, ele não tinha como pagar, Vaitsav, e ordenou Alav contra ele, ou sobre ele, Adonav, o seu senhor, o rei, que ele devia, que imaher, que fossem vendidos, ele, ve isto, e a sua mulher, Upanav, e seus filhos, porque nesse período era assim que fazia. Se você tinha uma dívida e não podia pagar a dívida, o que é que diz? O que é que diz o código deles? Hã? Você tem uma dívida, você contraiu uma dívida e não tem como pagar, o que é que você faz? Hã? Você vende alguma propriedade, vende... Sim, mas a propriedade não dá para cobrir, não dá para pagar. Vende o boi, vende a vaca, vende o bezerro, vende a ovelha. Não dá para pagar ainda. A série tá lá, fim, que caro que é essa? São 10 mil talentos de 323 mil quilos de prata. E não tem como pagar nada, não tem como pagar, então só tem uma solução. Ele se entrega para ser um Eved, um escravo. E segundo a Torá, mesmo que a dívida dele seja incalculável, ele paga essa dívida se tornando escravo por até, 7 anos. Não mais do que isso. 7 anos. Ou existe uma outra forma dele também pagar essa dívida, é se ele tiver a sorte dele estar vivenciando o período do Yovel, que acontece a cada 50 anos, o jubileu. E no jubileu, quando se toca o shofar, as dívidas são perdoadas. Os escravos são liberados, mesmo que não tenha completado os 7 anos. Isso é um problema, porque o povo de Israel também não quis observar o Yovel. Tudo isso por causa de dinheiro, riqueza, posses. Porque eles tinham esse problema. Eu não vou guardar o descanso da terra, porque se eu guardar o descanso da terra, eu não vou produzir. Um ano sem plantar, sem semear. Não confiaram no Eterno. E por isso foram para o exílio babilônico. Então, eu estou dando para vocês só o contexto histórico, tá, gente? Isso é uma parábola. Ele não tinha como pagar, então o que tinha que fazer? Vende tudo e se torna escravo. A escravidão era exatamente não só uma forma humilhante para ele, mas era muito melhor a escravidão do que a prisão, que ainda existia isso também. Às vezes o credor, ele não queria a escravidão. Por quê? Porque a escravidão, gente, muitas vezes sai prejuízo para o credor. Vou explicar para vocês. Pronto, ele vai passar 7 anos lá com o credor, trabalhando para o credor, como um escravo. Porém, ele vai ter o credor vai ter que dar para ele roupa, comida e lugar para dormir. Não vai poder bater nele, não vai poder fazer nenhuma malvadeza com ele, vai ter que tratá-lo bem. E quando completar os 7 anos, vai ter que liberá-lo com coisas boas da sua propriedade. Se ele produz vinho, se ele produz azeite, se ele produz trigo, ele vai ter que dar uma boa quantia para liberar aquela pessoa. Então, muitas vezes você pensa e diz, olha, eu saio no prejuízo. Ele não queria isso, não quero escravo, eu já tenho demais. Já tenho servo demais. Na verdade, eu trabalho aqui por períodos. Momento de semear, eu contrato pessoas, pago a elas e eles vão embora. Quando está próximo à colheita, recontrato, eles colhem,
pago a elas, elas vão embora. Então, entendeu? Era assim que fazia. Só tinha uma forma: lançar na prisão. E a pessoa ficava presa, se calculava a quantidade de tempo que ela ficaria presa. Da mesma forma, não poderia exceder a prisão 7 anos. 7 anos ela era liberada, era libertada. Ou, se durante esses 7 anos, o terceiro ano fosse o Yovel, todos os presos deveriam ser liberados. Era assim que funcionava. Então aqui é dito. Então ele vai ser vendido, ele vai ser como um escravo. Ele, sua mulher e seus filhos. Vechol asher lo, e tudo que existe para ele. E tudo que ele tem. Vai ser tudo vendido. Ou seja, ele não vai ficar com nada. Absolutamente nada. Vechalem e shalem. E assim pagará plenamente. Só tem essa forma dele pagar. A dívida é muito grande. Bom, vai Paul Haeved Vaishtachavu, perdão, é para eu estar traduzindo para você. Vai Paul, e caiu Haeved, o servo, Vaishtachav, Vaishtahu, e se prostrou, caiu no chão, se prostrou, lo, para ele, para o seu senhor, lemor, dizendo, lemor, gente, você lembra, amar aqui, ó, dizer, lemor, por dizer, ao pé da letra, né, por dizer, ou dizendo, fica melhor no português. Vou colocar a caneta aqui para ir. Lemor, dizendo, Adoni, meu senhor, lembre-se, Adon, senhor, Adoni, esse Yud no final é posse, meu senhor, Ha'arer na, arer, gente, em hebraico significa alargar, estender, crescer, que? Estenda na, eu rogo, a perra, a tua ira. Agora, se eu traduzir dessa forma, ao pé da letra do hebraico, eu vou explicar para vocês esse termo e coloquei entre aspas aqui, detenha, rogo a tua ira, porque se eu colocar estenda a tua ira, o que você entende em português? Hein? Estender a ira quer dizer crescer a ira, aumentar a ira, não faz sentido. Mas no hebraico, o que ele está querendo dizer é, esse estender, alargar, no hebraico quer dizer exatamente segurar a ira, diminuir a ira, por incrível que pareça. A ira estava muito forte e acesa dentro dele, então o que é que ele pede? Estenda essa ira, alargue essa ira para ela se dissipar. Pronto. Entendeu o que é que estou querendo dizer? É difícil, são línguas diferentes, totalmente diferentes. Eu entendo quando eu leio em hebraico, mas se eu traduzir você não vai entender. É por isso que existem traduções por equivalência e são justificáveis, tá? Se eu traduzo aqui ao pé da letra, não vai contemplar o que o texto em hebraico realmente está dizendo. O que ele está pedindo e rogando é que a ira dele seja largada, estendida, aumentada. É isso que é a palavra arer. Mas ele quer que, na verdade, essa ira vá se dissipando. Ao você esticar demais, que ela vai rasgando, entendeu o sentido? Alargue ela, não junte ela e não concentre ela em você, em ti, meu Senhor. Não alargue ela, para que ela possa se dissipar. É isso que ele quer dizer.
Ve'et kol nishei e tudo o que te devo Shelema é a palavra shalom ou shalem, pagar. O Aleph aqui denota futuro, te pagarei. Ele nunca havia conseguido pagar. Essa é uma promessa que você não pode fazer. Ele não podia fazer essa promessa. Por quê? Porque ele não tinha como pagar, gente. Como ele conseguiria pagar uma dívida dessa? Impossível. Impossível. Verso 27. Vai Camiru e contorceram e morreram Rahamei, as suas entranhas, o seu ventre, as suas entranhas, Adon do Senhor, e moveram-se e contorceram-se as entranhas do Senhor, Al-Haeved, por aquele servo, Rahu, por aquele servo, Al-Haever Rahu, por aquele servo, ou seja, ele sentiu compaixão. Mas no hebraico não tem isso de sentir compaixão. No hebraico tem mover, contorcer as entranhas. Ou seja, sentir ali nas entranhas uma dor, uma empatia pelo outro. Compaixão. Muito bem. Vai Shalhehu e Shelach, enviar. E o enviou. O mandou embora. Agora preste atenção. Veshamot lo rovô. Shamot, gente, é a raiz da palavra Shemitah. Shemitah. Viu? Como Yeshua é sábio. Ele falou com Shimon 70 vezes 7. Ele estava falando sobre a Shemitah. E agora ele utiliza uma palavra, exatamente, a palavra Shemitah, flexionada. O que é que significa isso aqui? Veshamot, ou seja, e redimiu, que é a tradução da palavra Shemitah, remissão. Remissão da terra. E redimiu-lo para ele, rovou, Heshbon, rovou a sua conta. Redimiu. Ele pegou a conta aí, rasgou. Ele pegou a nota, a dívida aí. Isso é graça. Isso é hesed, isso é graça. Você não tem como pagar. Tá pago. Você não deve mais nada. Maravilha, né? Que maravilha. Que maravilha. Maravilha. Deve ter beijado a mão do seu Senhor. Os pés. Oh, muito obrigado. Oh, que coisa maravilhosa. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito bom. Mas vai ser os talmidim escutando, né? Vidrados. Porque realmente a parábola de Yeshua, ela prende a pessoa. Se prende a gente 2000 anos depois, imagina aqueles homens da época ouvindo essas palavras. Se prende a gente hoje, imagine aqueles homens da época. Né? Vai etzer, e saindo, a Eved, o servo, Rahu, aquele servo, e saindo aquele servo, Milfanav, da face dele, ou seja, da face do seu senhor, vai em Mitzá e encontrou Et Ahad Ha'avadim, um dos servos, outro servo, um dos servos, ele encontrou. Olha quem eu encontrei. Ish, um homem, Amitou,
um homem que era seu companheiro, posso traduzir também como seu familiar, posso traduzir também como seu vizinho, companheiro, familiar e vizinho, amit, companheiro, familiar, vizinho. Era um companheiro dele, era um parente dele, era um vizinho dele. Não estou dizendo que era da família dele, ou seja, da casa dele, mishpachá. Mas amit é um familiar, um primo, um sobrinho, um tio. Entenderam? Não se inclui aqui irmão, pai, mãe, os parentes mais próximos, né? Familiar. Mas considerado um irmão. Por quê? Da mesma família. Um companheiro, um conhecido, um amigo, um vizinho, convivem no mesmo moshav, na mesma comunidade. Asher nachavo, que devia para ele não é meia, não é meia em hebraico, é 100 kesef, 100 prata, 100 pratas, 100 pratas, que não chega, claro, a um talento. Um talento, para ser um talento, gente, tem que ser 32 quilos de prata. Aqui não são 100 quilos de prata, aqui são 100 moedas de prata. 100 moedas de prata. Para vocês terem uma ideia, um trabalhador contratado, ele recebia por mês 30 moedas de prata. Por mês ou por serviço. Não por mês. Esquece esse negócio por mês. Não existia esse de por mês. Era por serviço. 30 moedas de prata. Por trabalho. Foi exatamente o que Yehuda Ishkiriot, Yehudá, o homem de Kiriot, recebeu. 30 moedas de prata. Era um serviço. Então, se você fizer 3 serviços, você tem 90 pratas. No quarto serviço, você paga a dívida e ainda sobra 20 moedas de prata. Entendeu? Não devia quase nada em relação ao que ele devia. Ele devia simplesmente, vamos repetir, Aseret alafim kikar kesef. Aseret alafim kikar kesef. 323 toneladas de prata. 323 mil quilos de prata. Ele acabou de se livrar dessa dívida. E aí agora vê alguém que devia para ele 100 pratas. 100 moedas de prata. E olha só. E agarrou, tapaz em hebraico, agarrar, e agarrou. E o senhor, o rei não fez isso com ele, não agarrou ele, não. Chamou ele, convidou ele, uma boa. Não, ele agarrou, se agarrou nele, se agarrou nele, vai Hanekhu. Ih, rapaz, olha só. Hanek em hebraico significa sufocar. Vai Hanekhu e o sufocou. Pegou assim no pescoço dele com raiva. Seu pilantra caloteiro. Veaco. Alô. Lemor dizendo: Shalem li, pague plenamente para mim, et asher nashita, o que você me deve. Pague para mim o que você me deve, seu caloteiro, veaco.
agarrou, enforcou. Isso um parente, um vizinho, um companheiro de trabalho. Amitou. Que parábola incrível, né? Isso os talmidim estão revoltados. Você também que está escutando essa parábola agora deve estar revoltado com esse homem, não tá? Tá. Claro que tá. Yeshua está criando isso em você. Você está revoltado com essa situação. Você vê isso é uma injustiça, isso é um absurdo, não é possível. Como uma pessoa pode ser má desse jeito? Yeshua está trazendo isso para você pensar. Porque você vai começar a perceber que muitas vezes na vida nós agimos exatamente como este homem. E é isso que Yeshua quer que os talmidim percebam, os discípulos percebam, que você perceba. Que se nós não perdoarmos aqueles que nos fazem mal, como nós queremos que o Eterno nos perdoe? Uma dívida muito maior. Aseret alafim kikar kesef. 323 mil quilos de prata. Você vai sonhar com essas toneladas de prata hoje. Alô? Vai pôr e caiu. Mesma coisa que ele fez. A Eved, o servo, Ish Amitou. E Yeshua sempre gosta de repetir isso aqui. Um homem que era seu companheiro, seu amigo, seu parente. E não só isso, ele caiu Lifnei Raglav, diante dos seus pés. Vai ter Hanenlo. E implorou e suplicou pela graça dele, Lemor, dizendo: Arechna aperra, mesma coisa. Yeshua é muito detalhista. Alargue, eu rogo, a tua ira, ou seja, detenha a tua ira, segure a tua ira, porque para você entender, né, o português é diferente do hebraico. Vá, e a mesma coisa ele disse: vá a shalma lecha, e pagarei para você hakol, tudo. E ele tinha condições de pagar, gente, porque são 100 moedas de prata. Teria condições de pagar. Como eu disse, 4 trabalhos que ele fizesse, 4 colheitas que ele participasse. Ou se ele semeasse e colhesse, em um ano ele pagava. Porque são 2 colheitas no ano. Mas são 2 colheitas, mas também são 2 semeaduras. Então se ele trabalhasse semeando e colhendo, ele pagaria. Dava para pagar. A dívida era pagável. Mas o que é que ele fez? Velou e não avá, e não aceitou. Mas Halach caminhou, vai Tenehu, e o entregou El Hamishmar, para a prisão. Como pode isso? Isso é um absurdo. Os talmidim começaram a se revoltar. Yeshua, calma, não terminei ainda a parábola, calma, vocês estão muito exaltados. O que mais estava exaltado era Shimon Kefa. Nervoso como era, cabeça quente como era. Ouviram até a espada dele saindo da bainha. Ai, vontade de matar uma pessoa dessa. Tem gente que o sangue ferve. Mas Yeshua, ele está querendo mostrar para vocês que estão tão revoltados com a situação que muitas vezes nós agimos como esse homem. Porque a nossa dívida para com o Rei de todo o universo é impagável. Você sabia que a sua dívida é impagável? Você sabia que a sua dívida é impagável? Eu sabia disso. Porque a dívida pelo pecado é o quê? Hein?
é a morte. Você está me entendendo? A dívida pelo pecado é a morte. A alma que pecar, morrerá. Essa é que morrerá. O salário do pecado é outro texto. O salário do pecado é a morte. A paga pelo pecado, a recompensa pela transgressão à Torá, que é o pecado, é a morte. Por isso eu digo, é impagável. Porque se você pagar com a sua vida, acabou. Você morreu. Você não vive mais. Você não continua vivo. É impagável! E a gente quer esse perdão, não quer? Quer, todo mundo quer. Mas só vai alcançar se perdoar o próximo. Tá sem moedinha de prata. Uma besteirinha. Pode ser que você diga, não, mas essa sem moeda de prata me doeu muito. O que ele me fez foi uma coisa terrível, que doeu na alma. Mas não chega nem aos pés da tua dívida. Entendeu? Da minha dívida, da nossa dívida para com os céus, para com o eterno. Tire esse orgulho, joga esse orgulho fora. Seja feliz na sua vida. Libere o perdão. Não estou dizendo que vai ser tudo como era antes, mas não guarda rancor. Não guarda esse ódio aí dentro. Libera isso, joga isso fora. Você não merece viver com esse ódio no coração. Você tem que liberar o perdão para ser feliz, para as coisas acontecerem na sua vida, para as portas se abrirem na sua vida. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não libera o perdão não recebe o perdão. Vamos lá. E entregou El Hamishma para a prisão até Asher e Shalem, até que pagasse et nishio, o seu débito, a sua dívida. Vê, Echav, agora olha aqui, e seus irmãos, os próprios irmãos dele, e seus irmãos, Avadim, dos servos, e os seus irmãos do servo, que eram servos também, os próprios irmãos, Bireotam, ao verem Et Asher Kará, o que aconteceu, Et Asher Kará, o que aconteceu, Hitatsivu, se afligiram admeod, até muito, ou seja, muito, bastante. Afligiram-se muito. Da mesma forma que você também se afligiu ao ouvir essa história. Ao ouvir esse absurdo, essa incoerência. Não é? Um absurdo, uma incoerência. É uma injustiça. Vai avô e foram e chegaram. Vai sapru, saper em hebraico é contar, e contaram lá Adoneihem, para o Senhor deles, et kol asher kará, tudo o que aconteceu. Então Karalo chamou por ele Adonav, o seu senhor, Vaiomer, e disse Elav para ele, Eved Belial, servo de Belial, escravo de Belial. Agora calma,
Belial, muita gente pensa que Belial é um dos nomes de Satã. Nada disso. Satã nem nome é. Satã quer dizer adversário. Belial nada tem a ver também com Satã. Belial significa em hebraico inútil, imprestável, repugnante, né? Algo realmente que nós não devemos ter. É algo inútil, algo que só nos atrapalha, algo que é insignificante, algo que não vale, é um lixo, pronto, um lixo. Uma coisa que você não deve guardar em casa, só se você não estiver batendo bem da cuca, um lixo. A pessoa ficar guardando lixo em casa, tocando, colocando na cama, só se não estiver bem da cuca. Não presta, tem que jogar fora. É Belial, a palavra Belial, é isso. Servo de Belial. Coloquei assim, coloquei entre parênteses a tradução correta. Servo imprestável. Servo insignificante, inútil, desprezível. Pronto, servo desprezível. Et kol hahov hahu, toda aquela dívida. Vamos lembrar. Aseret alafim kikar kesef, 323 mil quilos de prata, ou 10 mil talentos romanos. Toda aquela dívida. Shamateti, Shemitah. Toda aquela dívida perdoei, paguei, ao pé da letra, redimi lechá para você. Kasher, quando Ritehananta, vem de Hanan, graça, quando a graça lefanai estava diante de mim, Baruch Hashem, que lindo isso aqui, né? Toda aquela dívida eu te perdoei quando a graça estava diante de mim. E foi pela graça, porque você não podia pagar. Alô! Alô! Tá vendo que Yeshua usa muito isso? Alô! Alô! Haya gam alecha lerachem al haeved. Não era também para vir sobre ti a misericórdia sobre o servo, Arriha, teu irmão? Porque todos nós somos irmãos. Porque todos nós viemos do mesmo pai, Adão, de abençoada memória, Havá e Eva, de abençoadíssima memória, nossa mãe, o ventre que nos gerou, toda a humanidade. Devemos a eles, ao amor deles, à união deles. Sempre me emociono quando eu lembro deles. Injustiçados, utilizados em muitas piadas, utilizados também em muitas heresias e contos estranhos, completamente fora da realidade. As pessoas não têm respeito pelos próprios pais. A humanidade não tem respeito. É por isso que a humanidade está dessa forma. É por isso que as famílias estão tão destruídas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles não honram o pai e a mãe. A começar de Adão e Havá. Adão e Eva. E Yeshua sempre honrou. Aliás, ele sempre se intitulou, sempre, Ben Ha-Adam, filho do Adão. Sempre. É bom você ler no Ivrit, né? Não era também para vir sobre ti a misericórdia sobre o servo, Arriha, teu irmão?
Ka'asher, da mesma forma, Rihamti, que eu tive misericórdia, Alecha, que misericórdia sobre ti, Ani, eu tive. Da mesma forma que eu tive misericórdia de ti, você não poderia ter pelo teu irmão, sendo que a tua dívida foi infinitamente maior. Vaihar, e acendeu a ira, Adonav, do seu senhor. Vai Nehu, e o entregou Beiad Nogishim. Palavra utilizada até os dias de hoje. Nogishim é o executor, os executores, os cobradores, os executores, o que executa uma dívida. Ad ki ishalem, até que pagasse et kol asher nasavo, até que pagasse a tudo o que devia para ele. Faltou um A ali, né? Devia. Alô, hein? Tudo o que devia para ele, hein? Corre isso aí. Vamos lá? Tudo o que devia para ele. Isso. Altera logo aí, porque logo a gente vai colocar no grupo do Telegram. Pronto. Agora verso 35. 35. O último verso de hoje, para a gente fechar. Pra gente terminar. Passou um pouquinho do horário aí. Parábola muito, muito especial, né? Muito especial. A gente pensar. Nunca se esquecer. Verso 35. Kahá. Assim. E assim farás Lahem, para vocês, Gam Avi, também meu pai, Bashamaim, que estás nos céus. Inlo, se não, Islichá em hebraico até hoje, Islichá quer dizer perdoar, desculpar. Tslehu, se não perdoarem, Bechol, de todo, Libichem, de todo o coração de vocês, Ish, homem a homem, Leahir, seu irmão, Al, qualquer uma das pessoas, homem a homem significa não só o homem, mas toda a humanidade, homem e mulher. Se não perdoarem cada um ao seu irmão, al hatotam, contra seus pecados. Então, se não perdoarmos o próximo, não adianta querer o perdão do Eterno, porque não vai conseguir. Porque o Eterno só perdoa, só te perdoará se você perdoar. Esse é o ensino. Esse é o reino do Eterno. Que Yeshua ensinou de forma magistral nessa parábola. Eu espero que você tenha gostado de mais um Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Um beijo para todos vocês. Amanhã nós teremos o maravilhoso momento da semana onde se estuda Atos dos Emissários com o Moré, o menino Raimson, violão de ouro, o papai Raimson, alô, o violão de ouro. Ele amanhã vai trazer para vocês Atos dos Emissários, que tá pegando fogo, né? Tá maravilhoso cada estudo que o Raimson traz para nós. E na quinta-feira, rufem os tambores! Com o Moré, o menino Renato de Prínsio, um pedacinho da Torá. Na próxima sexta, gente, no próximo sábado, nós teremos estudo da Paraxá. Paraxá Bo. Seria o Moré Márcio, mas ele está
ele está viajando, ele está numa região que não pega muito bem internet. Ele está fazendo os seus programas gravados, por sinal maravilhosos, toda segunda-feira. E ele nos pediu que nós fizéssemos. Então nós vamos fazer, tá? No próximo Shabat. Tava com saudade do Moré Marcos Felipe. Então, próximo Shabat vocês vão ter na Parashá Bo. E aí vocês vão acabar enjoando, porque no outro Shabat também, como já estava na minha escala, Bechalar, Parashá Bechalar. Então eu vou fazer a Parashá Bo e a Parashá Bechalar. Depois eu vou ficar um tempão sem, entendeu? Um tempão. Então aproveitem, alô, aproveitem esses 2 Shabatot, se o Eterno permitir. Aproveitem esses 2 Shabatot, porque depois nós vamos ficar um bom tempo, viu? Um bom tempo. Alô, Vai dar oportunidade aos novos professores. Falando em novos professores, logo nós teremos uma professora chegando a morar, Kessia Fastad, direto da Noruega. Ela terá 2 programas, olha só, 2 programas. Ela terá 2 programas. Um programa será um programa de entrevista, né? Que vai ser muito especial, gente. Muito especial. Porque ela vai se comunicar com pessoas da Techuvá Total. Você que está aí me assistindo agora, é isso. Vocês vão entrar em contato com ela vai divulgar o e-mail. E vocês vão mandar um e-mail para ela. E vocês vão se comunicando, vão marcar. E vocês vão conversar em vídeo, né? E conversar sobre a Techuvá, como vocês chegaram, né? Como é o dia a dia, como é a Techuvá, como é os estudos, a família, tudo isso vai ser muito bom, gente. Sua Techuvá, minha inspiração. Eu acho que é esse o nome do programa dela, da Kessia. Vai ser muito bom, muito especial. Não vejo a hora de começar. E ela vai ter também um outro programa, né? A minha porção da Torá. Isso será o dia de Shabat, às 2 da tarde. E ela vai fazer um resumo, né, daquela porção. Isso a gente sente muito falta disso, tá? Isso e vai ser justamente no período entre o estudo do Shabat pela manhã e o estudo do Shabat da tarde. De forma intermediária, ela vai fazer sempre um resumo na visão feminina, não só feminina, mas também na visão de alguém que vive fora do Brasil. Então nós teremos um professor que mora fora do Brasil. A Techuvá tem pessoas em vários lugares do mundo. E cada vez mais estão aparecendo, estão chegando alunos que também agora são professores. Todos os professores da Techuvá Total também são alunos. Então vamos aprendendo uns com os outros. E assim dividindo o nosso aprendizado, as nossas experiências, as nossas visões sobre determinados textos. Isso é muito bom, vai somando e vai agregando cada vez mais. Quanto mais programas tiver, melhor. Isso vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom para todos nós. Um beijo! Agora vamos dormir, que já está tarde. Mais uma vez, a pedidos. Quem quiser o livro, você vai pagar só a impressão e o envio. Apenas isso, mais nada. Você pode enviar um e-mail para techuvatotal@gmail.com, tá? Você manda seu endereço com seu CEP. O Pix é esse aqui mesmo. Esse e-mail aqui. E meu nome, Marcos Felipe Pimentel Arruda. É R$50 é o custo. Para qualquer lugar do Brasil, tá, gente? Qualquer lugar do Brasil. Se você for do exterior, aí você me envia o e-mail, o local, que eu verifico, mas não deve ser tão mais caro assim, não. Não deve ser tão mais... Não. Existe uma forma de envio que é mais em conta. Não deve aumentar tanto não, viu, gente? Nosso objetivo, nosso intuito é que você tenha esse maravilhoso livro
para você estudar não só sobre o Shabat, mas também a língua hebraica. Esse livro é importantíssimo para vocês. Não se preocupe quem não puder ter, porque, como eu disse, logo, isso não vai demorar tanto. No máximo em uma semana estará disponível no nosso grupo do Telegram, inteiramente grátis, o e-book desse livro, tá? O Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração. Shalom. Até a próxima sexta-feira, se o Eterno assim permitir, com a Parashá Bo. Não perca jamais essa porção. Gente, o que vocês querem aí ainda, gente? Já terminou o estudo, pessoal. Já tá tarde, vão dormir, gente. Ei, tô lhe vendo aí. Vai dormir. Tá querendo o que ainda? Já acabou o estudo. Gente, vão dormir. Vocês não gostam de vocês mesmos, não, é? Se cuidem, gente. Durmam cedo.